Isso aí, vamos nessa, cara. Falando em imprensa, né? Falando em imprensa, hoje eu vi o Demore comentando algo bastante interessante sobre como se dá o sucesso da revista Oeste e como se dá também a popularidade até hoje, né, do Augusto Nunes. Augusto Nunes, que é um cara que é muito visto aqui no YouTube. A gente goste ou não do Augusto Nunes, a verdade é que ele tem um sucesso aqui no YouTube, né, cara? Assim, é muito grande a audiência que ele mantém até hoje. E ele falou, né, porque ele é muito bem brifado, ele recebe os anseios dos bolsonaristas todos os dias, e ele usa essas pautas que são debatidas dentro dos grupos de WhatsApp para defender um ponto de vista. Né? O Demore estava falando isso. E é por isso que ele acaba acenando com muito sucesso para o bolsonarismo. E aí ele jogou a cartada de que, pô, não, Bolsonaro não roubou o suficiente para tanto. Imagina, as viagens do Lula com a Janja custam muito mais. É, esse que é o argumento. Porque o argumento da defesa, no momento, ele mudou. Antigamente era o seguinte, não, o Bolsonaro nem sabe de nada. Agora o Bolsonaro até sabe, mas não é crime. E eles estão tentando passar pano de alguma maneira. A defesa mais perdida que a defesa do Brasil no 7-1, defesa batendo mais cabeça que o Davi Luiz com o Dante, o Marcelo e o Fernandinho, e agora o Augusto Nunes aqui sendo o porta-voz, o defensor mor de que, cometeu crime, mas e o Lula, hein? E o PT? Vamos dar uma olhada aqui, porque esse argumento sempre retorna, né? E agora eles que sempre se orgulharam, não temos bandidos de estimação. Não, vocês não têm um bandido de estimação, vocês têm muitos bandidos de estimação e todos os dias vocês fazem questão de defendê-los na internet. Não pagam metade de um fórum de Lisboa. Metade. As joias do Bolsonaro não financiam 1% das viagens do Lula e da Janja. Isso tudo é feito porque o Bolsonaro é o único político brasileiro que atrai multidões que não estão interessadas em linchá-lo, não. Estão aplaudindo, gostam de estar com ele. Aí ele não é vaiado. Estranhamente. Ele fez tudo isso que a Polícia Federal apura. Não há mais clima para prender o Bolsonaro. Eles precisam voltar à realidade, ao Brasil real, os ministros do Supremo e os políticos de modo geral. A imprensa, essa não tem solução. Essa aí resolveu, optou pelo caminho do suicídio. E vai em frente, cada vez mais acelerada. O problema do Brasil é outro. Vão procurar nas joias o que não procuram nos guarda-roupas, imóveis da casa do Lula. Ladrão é o presidente da República. Roubou bilhões. Quer dizer, eles querem agora as joias e, enquanto isso, devolvem o dinheiro que foi entregue pelos ladrões do Petrolão. O que o Toffoli já permitiu que fosse devolvido aos ladrões, o que ele já fez, dá para montar milhares de joalherias, aí com as joias mais finas, que agora ainda falam do Bolsonaro. Eles não têm coragem de olhar para a realidade atual. É isso, temos um presidente cada vez mais Biden, aí falando bobagens, o tempo todo fazendo a situação econômica piorar, e ainda fala em Bolsonaro. A Polícia Federal não tem mais o que fazer. É só isso, vai atrás do Felipe Martins, fica vigiando gente aí que não... Fica tocando os inquéritos que o Alexandre... Aí tem um dia ruim aí pro pessoal com o sobrenome Nunes, tá? Porque o Ricardo Nunes também defendeu o Bolsonaro, prefeito aqui de São Paulo. Não lembrava o nome dele, eu acabei de ver a matéria, então lembrei, pensava que era Roberto Alves. Vamos ver aqui mais um Nunes defendendo o Bolsonaro. Essas coisas são baseadas em provas, né? Tem que gerar documentos, você vai ter situações. Já teve o caso da baleia lá, que aí teve o indiciamento, foi ouvido pela Polícia Federal e depois
disse que não importunou a baleia, teve o caso dos móveis, que disse que sumiu com os móveis, que os móveis estavam guardados lá, teve o caso de, na embaixada, que teria algo errado, algo ilegal, e depois descobriu que não era ilegal. Você tem muita tranquilidade em comemorar que nós somos um país da democracia, e a democracia, ela, né, prevê que a gente respeite os processos legais e que a gente faça as ações de todos os lados, inclusive da imprensa, com muita responsabilidade. Ok, gente, obrigado, prefeito. Essas coisas são baseadas. Pois é, o Ricardo Nunes, não Augusto, né? O Ricardo Nunes deveria entender que o caso dos móveis, por exemplo, foi culpa do próprio governo Bolsonaro, que sumiu com a porra dos móveis, não falou onde estava na transição de governo, e o governo atual não tinha como saber. Fora que eles sim detonaram os móveis lá. Tinha a poltrona laranja com marca de rabo e de esperma dentro do quarto do casal presidencial. Tinha quadro que eles colocaram para bater sol todo dia em cima, né? Não precisa ser muito inteligente que a gente vai saber que o quadro vai desbotar e uma obra de arte não é para ficar num lugar em que haja incidência de luz solar. Eles molharam assoalho de madeira, coisa que todo mundo sabe que não pode fazer. Eles rasgaram as cortinas, tá? Eles quebraram mesmo. Eles usaram aquele espaço ali para transformar numa escolinha dominical. No domingo, a Micheque abria, chamava os parentes, os vizinhos dela, lá da Sol Nascente, colocava brinquedão inflável, fazia culto em um dos cômodos, e aquilo ali se transformou em algo que não é a utilidade de um palácio presidencial, é um palácio, né? Não se chama palácio à toa, é um palácio presidencial, em que você recebe pessoas para fazer reuniões, não para enfiar 50 crianças correndo, derrubando suquita no chão, engordurando as cortinas da sala com mão de salgadinho. Ai, mas vocês são muito... Não, não é lugar, cara. Se ela quisesse, ela alugava um espaço lá na quebrada dela e fazia essa festa todo domingo. Levava a segurança presidencial, mas não é no palácio que faz isso. Agora, o Augusto Nunes, ele já tá usando do expediente de que o Lula tá gagá, tá igual o Biden. Sendo que, na verdade, a gente acabou de presenciar que se existe alguém gagá nessa história, é o próprio Augusto Nunes. Exatamente, o Augusto Nunes cara, decrépito, eu te diria. Cara, assim, que nojento, uma figura absolutamente execrável, que recebe, como você falou que o Demori disse aí, todo um script do que os bolsonaristas querem ouvir, e ele é fiel a isso. Então o que esse cara faz não é jornalismo. Ele lê um editorial pro-bolsonarismo. Tipo, qual que é a linha argumentativa do bolsonarismo hoje? A linha argumentativa é de que a gente vai aproveitar o que está acontecendo nos Estados Unidos, porque somos um bando de vira-lata sem vergonha, que o que quer que aconteça nos Estados Unidos a gente adota automaticamente como sendo a principal estratégia política a ser conduzida aqui, sem nem pensar, mano. Os caras começarem a falar que, enfim, o que quer que seja nos Estados Unidos, eles... é isso aí, vamos por aí. Então, o Biden está mostrando alguma dificuldade nesse sentido, muita dificuldade nesse sentido, sejamos honestos, e os caras já adotam isso como estratégia imediatamente. É o Lula, o Biden da Silva. O Lula é o Biden agora. É por aí que a gente vai pegar. O Lula não tem condição, que ele já está velho, não sei o quê. Essa é uma delas. E a outra é, não dá mais para negar, azedou o pé do frango, então vamos dizer que... E o Lula e o PT. E o Lula e o PT, o Lula fez muito pior, quem roubou mesmo foi o Lula... Augusto, se esse é o caso, você precisa conduzir uma investigação, você precisa demandar que a Polícia Federal investigue, que ela ofereça o inquérito ao Ministério Público, que o Ministério Público ofereça uma denúncia e tudo bem, porque só ficar utilizando aí essa tua retórica ultrapassada não serve para nada, a não ser animar o gado. É isso que você é hoje. Você é um animador de gado. Você não é jornalista. Não sei se um dia foi, mas seguramente hoje o trabalho dele se resume a animador de gado. Ele fala o que o gado bolsonarista quer ouvir
E, curiosamente, ele inverte as coisas. Ele diz que não, a imprensa já escolheu a rota do suicídio. É muito pelo contrário. Ele está num fim de carreira lamentável. É verdade que ele ainda tem muita audiência, porque quem quer que se proponha a fazer o jogo sujo que ele faz e falar para os 25%, 30% bolsonaristas, neofascistas do país, vai ter, Helder. Muito difícil isso, cara. Entende? É claro, se o cara já tiver algum nome prévio, se o passagem por Jovem Pan e foi para a Revista Oeste, você vai ter essa ressonância, porque o público bolsonarista é um público fanatizado, cara. É um público fanatizado por dogma religioso, por todo tipo de abordagem miliciana que o bolsonarismo utiliza. Então, assim, não vai, mano. Esses caras não interessam. Pode aparecer o Bolsonaro fazendo o que for, que essa galera não vai mudar de opinião. Quem quer que defenda o Bolsonaro, então, vai estar em alta conta com essa galera. Do Ricardo Nunes, o que eu posso falar, né, cara? O cara é insosso. O Ricardo Nunes é uma figura inexpressiva que deu sorte de estar no lugar certo, na hora certa, e que agora, no próximo pleito municipal, vai perder para o Boulos. Ele vai perder para o Boulos. Eu estou convencido de que ele vai perder para o Boulos. Então, aí, o que resta para uma figura como Nunes? Fazer o jogo também do bolsonarismo, porque ele não tem nenhum... Nem os bolsonaristas gostam do cara, sejamos honestos, tá? Os bolsonaristas prefeririam alguém assim, talvez como, sei lá, Salles, como o Ricardo Salles. Mas o cálculo pragmático, principalmente de raposas da política, como o Valdemar, disse que ele não ganha. Porque em São Paulo, o progressismo é mais forte do que o bolsonarismo. Dado empírico, não sou eu que estou dizendo. O Haddad ganhou aqui, o Lula ganhou aqui, na capital, eu estou te dizendo. Se for para o Estado, aí a coisa já muda. Então, o cálculo pragmático dessa gente foi que, puta, não dá, cara. Vamos com o Ricardo Nunes mesmo, porque o Ricardo Nunes ainda pega a centro-direita, a direita liberal. Se a gente for com uma figura como o Ricardo Salles, ou um bolsonarista mais exacerbado, a chance da gente perder é maior, porque a capital paulista tem um viés mais progressista. Então, assim, ele nem tem o apoio, cara, dos o bolsonarista raiz não gosta desse cara, mas ele se vê compelido a ter que defender o bolsonarismo simplesmente porque ele é uma figura tão inexpressiva que ninguém conhecia há um ano e meio atrás, e ele não tem outro caminho. Mas é isso, uma figura triste, patética, lamentável, que tem que defender uma liderança que sequer o apoia integralmente, simplesmente porque ele não tem outro caminho. Justamente, né? No caso do Ricardo Nunes, ainda tem a questão de que o Boulos, na outra eleição, chegou a dizer, bem, a saúde do Bruno Covas, ela é preocupante, e as pessoas desceram a lenha no Boulos, falando, você está sendo insensível com uma pessoa que está doente. Justamente uma pessoa que está doente, sabia que está doente, provavelmente sabia que morreria em poucos meses, e mesmo assim disputou uma eleição e deixou a prefeitura cair no colo de um completo desconhecido e despreparado para o cargo. Então, sim, o Bruno Covas foi irresponsável ao disputar aquela eleição e omitir o seu estado de saúde. Então, o Boulos não estava errado quando fez esse questionamento. E agora caiu no colo de uma pessoa que se cacifou para ser um político importante dentro da capital, pelo menos, e quem sabe, mesmo no futuro, no estado inteiro, se perpetuando como um deputado, como algo do tipo. Então a gente tem essa situação também, e no caso do Augusto Nunes, é o que sobrou pro cara, né, depois de rodar o país inteiro, passando por redações da Veja, passando pelo Roda Viva, por tantos lugares pelos quais ele passou, sempre, obviamente, ocupando aquele cargo em que você é pau-mandado da diretoria, dos donos. Agora, o que resta para ele é passar, né, o caneco no bolsonarismo, é raspar o tacho do bolsonarismo, e tá dando muito certo para ele no que diz respeito à questão de audiência, e financeiramente está dando muito certo, sim, para o Augusto Nunes. Mas, claro, como você disse, né, eles prefeririam um bolsonarista mais puro sangue, um cara que fosse formado e gerado dentro do nascimento do bolsonarismo.
Não que o bolsonarismo não existisse enquanto conceito, mas sem nome antes. Mas eles prefeririam um Alan dos Santos, uma pessoa que estivesse ali na formulação da viabilização do Bolsonaro enquanto candidato, né? Isso com certeza você tem aí razão. Eu acho que é bem por aí mesmo. Helder, sabe qual é a frustração dessa galera? Se você pegar o Nunes, ele é um cara que deve estar, suponho eu, posso olhar aqui rapidão, ele deve estar na casa dos 70 anos. 74 anos ele tem. Ele é de 49. Se você pegar esse cara, muito provavelmente, já com 15 aninhos ali, ou com 20 anos na década de 70, ele já apoiava a ditadura militar, né? O que vem a seguir é que esse cara apoiou todo mundo que a direita reacionária colocou no poder. Ele apoiou absolutamente todo mundo. E desde a década de 90, quando ele tinha mais ou menos a minha idade hoje, que ele não ganha. Entende o desespero desse cara em se apegar ao bolsonarismo? Porque esse cara, ele apoiou tudo, cara. Ele apoiou Collor, todo mundo que você pode imaginar, Serra, Temer. Aécio, Temer, todo mundo que você pode imaginar que a direita produziu, esse cara apoiou. E desde o FHC, que esses caras vêm tomando ferro, que o cara vem perdendo eleição. Você imagina para um cara como esse, que cresceu numa mentalidade no qual a mamãe está falando que você é especial, você é um vencedor, você tem que... Aí o cara perde uma eleição, aí ele perde outra, aí ele perde outra, aí ele perde a quarta. Os caras não aguentam mais, mano. Aí quando eles perdem pro Aécio, esse cara ele já estava dando um ataque de pelanca que assim... E isso não se aplica só pro Augusto Nunes, é para toda essa galera aí, tá? Sim. Os caras estavam desesperados, não aguentavam mais. Aí eles começam a fomentar um golpe de Estado. O golpe de Estado, de alguma forma, vem, porque eles dão um golpe midiático, jurídico, parlamentar contra Dilma em 16, eles conseguem ter o Lula inelegível em 18, e aí o Bolsonaro finalmente chega ao poder. Mas assim, chega ao poder porque, porra, mano, vocês roubaram o mais impossível, sabe assim? Tiraram uma presidenta legitimamente eleita e tiraram o cara que era o líder nas pesquisas em 18. Aí o Bolsonaro ascende ao poder. O que acontece? O Bolsonaro fica 4 anos no poder, só faz merda e é o único presidente a não conseguir se reeleger desde a década de 90. Aí volta o ataque de pelanca. Que você vê esse malandro. Ele tá desesperado, porque ele vê que ele vai terminar a vida dele. Porra, vamos terminar perdendo, cara. Perdi a vida inteira e vou terminar perdendo, mesmo tentando golpe de Estado, mesmo tentando usar a PRF para atrasar o voto dos nordestinos, mesmo tentando de tudo um pouco, Helder, estelionato eleitoral, os caras ainda perdem. Então você imagina, velho, como é que essa galera não deve se sentir, o quão puto eles não devem ficar, porque, porra, mano, como é possível? Nós temos o príncipe da sociologia, nós temos todo tipo de... E a gente perde para o metalúrgico, para o torneiro mecânico, tá entendendo? E vai continuar perdendo, Augusto. Se for para chorar, você manda áudio, que a gente roda aqui no ar, porque você vai continuar perdendo, seu vagabundo. Esse é vagabundo demais. E Apsa Vlog, teve o caso da baleia, fala da tua cidade, Prefeito Fantasma, que tá caótica, por sinal. Recanto ambiental como São Sebastião é assim, não pode fazer a merda que quiser, porque prejudica o que a gente tenta muito preservar. Tem isso também, né, Yapsa? Tem isso, né, se metendo em prefeituras alheias. Não que, porra, de qualquer maneira eu seja um grande admirador do prefeito de São Sebastião, mas prefeito Ricardo Nunes é prefeito da capital, e a capital tá assim, caótica em vários sentidos, e ele se metendo em problemas de outras prefeituras.